Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui no meu canal, né, chegou agora, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Deixe o seu comentário, o que você gostaria de assistir aqui no nosso canal, que evangelho, qual o tema, né? Então, essa semana nós estamos falando sobre a caridade. Na semana passada, eu falei sobre o perdão das ofensas. Então, aproveita se você não teve tempo de assistir, né, os vídeos da semana passada sobre o perdão das ofensas. Pegue lá na playlist, que o Evangelho no Lar Sementes, nós temos várias reflexões e você pode, né, assistir no momento que você estiver aí descontraída, às vezes à noite vai descansar. Vamos assistir o Evangelho, às vezes, quando você estiver saindo de casa, que seja de metrô, de ônibus, de Uber, ou até mesmo no seu carro. Então, você vai assistindo aquelas lives, né, aqueles vídeos que já foram postados, vai te ajudar bastante, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a caridade, né, nessa semana de março, que começa hoje, dia 20. Então, nós vamos começar um pouco falando sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Mas antes, no capítulo 13, eu tirei algo interessante que vale a pena a gente falar um pouco, porque fala muito sobre a caridade. E antes de continuar aqui falando sobre esse capítulo, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos convidar o Mestre Jesus, convidar os nossos mentores, orientadores espirituais e toda essa espiritualidade benfazeja para estar conosco nesta noite, nesse Evangelho no Lar. Lembrando que o Evangelho no Lar é um farol de luz quando você implanta em seu lar. Ele lhe ajuda a higienizar o seu lar, a auxiliar aquelas criaturas que precisam de amor, carinho e afeto, que precisam de compreensão com as dificuldades, né? Nessa escola que é o planeta Terra. Então, nesse momento, se você não é espírita ou se você é espírita, não deixe de fazer as preces da sua preferência no seu lar. E nesse momento nós vamos pedir ao Mestre Jesus, né, girando a chave do nosso coração e convidar o Mestre Jesus para estar conosco neste momento de prece e de esperança. No capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, o Evangelho nos convida a refletir sobre um tema bem interessante, que é a caridade. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que após a prece inicial, higienizamos o nosso lar, evoluímos espiritualmente em cada mensagem que a gente consegue refletir, lendo, relendo, junto com aqueles que estão do nosso lado, né? E não deixar de convidar os mensageiros de Deus para estar com vocês, tá? O que é preciso para ser salvo? Isso está na parábola do bom samaritano, bem no comecinho, né, do capítulo 13, que também fala muito sobre a caridade. Então eu tirei, né, hoje essa primeira lição desse capítulo, sendo que durante a semana nós vamos estar falando sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O Evangelho nos convida bem no comecinho, no item 1, na parábola do bom samaritano, ele diz o seguinte: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestiste, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Veja bem, esse convite do Mestre Jesus, quando ele nos convida, por meio dessa caridade, quando você toma essa iniciativa de ajudar alguém, de servir ao próximo, de se candidatar a uma vaga, né, no voluntariado, aí numa casa espírita, num grupo, ou até mesmo em qualquer ambiente, mesmo que não seja uma casa de caridade, mas num ambiente onde você possa, né, ajudar essas pessoas que precisam desse trabalho no voluntariado.
Porque hoje está muito carecido, né, dessas pessoas que se desprendem para fazer esse trabalho. A gente sabe que ainda precisa de muitas pessoas. E o que que Jesus fez aqui? Ele nos convida a oferecer fome, ou, aliás, oferecer comida para quem tem fome, né? Acolher esse irmão faminto para oferecer um prato de comida. Ele convida você a oferecer um copo d'água para aquele irmão que está sedento, às vezes no sol quente, às vezes ele não tem uma casa, ele não tem um ambiente onde ele possa se abrigar, e ele às vezes chega batendo na sua porta pedindo para encher aquela garrafinha de água, e muitas vezes, se você não tiver um bom dia, talvez você perca a oportunidade de fazer o bem àquela criatura. Ele nos convida também a oferecer abrigo. Esse abrigo não precisa muitas vezes ser na nossa casa. Pode ser o abrigo em seu coração, por meio de uma prece, auxiliando o irmão, enviando para os abrigos, né, públicos que tem na sua cidade. Então, tudo isso é uma maneira de realizar essa caridade. Ele nos convida também a vestir aquelas pessoas, a calçar, a vestir, a agasalhar. Por quê? Porque muitas vezes você tem aí um closet lotado de roupa e sapato e que você poucas vezes utilizou, né? Às vezes você usou uma, duas ou três vezes, está novo. Você pode fazer essa doação para as pessoas necessitadas que bater na sua porta. Você também vai lembrar que aqueles que cometeram suas falhas, como sendo aí um irmão delinquente. Às vezes ele está lá numa penitenciária, às vezes é uma mãe, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, ou o que quer que seja, e você tem vergonha de visitar esse irmão. Veja bem, tem exemplos de muitas igrejas, né, que vai ajudar esses irmãos a conhecer Deus. Muitas vezes fora daquele ambiente, ele não teve tempo nem mesmo de aprender a fazer uma prece. E é nessa hora que Jesus nos convida a realizar essa caridade com amor. Qual é o pai ou um irmão, ou até mesmo um desconhecido, que vê um irmão, um familiar, precisando de ajuda e não oferece um pão, um prato de comida para saciar sua fome? Então, vamos pensar, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós sentimos na pele aquela dificuldade que aquele irmão está passando. Somos testados todos os dias quando somos abordados por esses irmãos. Ora num sinal de trânsito, na frente de um supermercado, numa lanchonete ou quando toca a campainha do seu lar. Às vezes, quando você para o seu carro no trânsito, né, o sinal fechou, e às vezes você corre imediatamente e fecha o vidro, porque aquele irmão às vezes está com cartaz pedindo ajuda para sua família. Ora, ele está, né, com alguma coisa pendurada no pescoço, um saquinho ou um vaso, pedindo ajuda para sua família. Ou até mesmo vendendo, né, pipoca, vendendo bala, vendendo alguma coisa para tirar o seu sustento, né? Mas ele está ali necessitando da sua ajuda. Então, não julgue esse irmão, ajude ele da forma que você tiver condições, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ora nós estamos em baixa, ora nós estamos em alta, e esse sobe e desce pode bater na sua porta e você lembrar que naquele dia você perdeu a oportunidade de ajudar esse irmão, né, com aquilo que você tinha em mãos e você fechou numa velocidade o vidro do seu carro. Ao mesmo tempo, você foi ao mercado fazer compras. Sempre tem aquelas pessoas pedindo, me ajuda, comprando um pacote de feijão, um pacote de arroz, uma lata de leite. E às vezes você estressado, né? Ali de um dia inteiro de trabalho, ou às vezes algum problema que você já vinha despertando ali e você proferiu uma palavra até mesmo inadequada para aquela pessoa que já estava sofrendo. Então, faça a sua parte que eu te ajudarei. É o que diz o Mestre Jesus conosco. Aproveite esse momento sublime de fé e de esperança e ajude essa criatura, né, na medida do possível. Hoje estamos todos com pressa e naquela pressa
Às vezes você deixa de fazer a caridade até mesmo com um pacote de biscoito, né? Porque às vezes ele pediu um pacote de arroz, talvez não estava ao seu alcance, né? Mas você teve condições de comprar um pacote de biscoito para matar a fome daquele irmão. E aqui nesse momento nós vamos lembrar que quando alguém bate na campainha da sua casa, né, tem pessoas que ainda têm, né, o privilégio de ter uma pessoa para cuidar da casa. Vai lá, olha quem é que está batendo na nossa porta. E de repente, quando você abre, não, é uma pessoa pedindo ajuda. Diga que eu não tenho. É assim que as pessoas muitas vezes fazem. Não seja essa pessoa. Não seja esse tipo de pessoa nesse momento. Ajude esse irmão. Abrace. Abrace com fé essa oportunidade de oferecer um pão que esteja fresquinho, junto com aquele que você vai, né, se degustar com a sua família. Tire um, aproveite e dê o pão com a água para que ele possa nutrir o seu corpo e dormir mais um dia com a barriguinha cheia. Então, esse momento é todo seu. E aqui Jesus nos convida que nesse momento que ele tocou em seu lar, às vezes você não vai atender, né? Pode ser um enviado de Deus. E esse enviado de Deus é para testar a sua fé, testar essa caridade que você diz possuir, que você tanto deseja ajudar, mas quando bate à sua porta, você não aceita, você não acolhe aquele irmão da forma que tem que ser por meio dessa caridade que você diz exercitar para servir Jesus. Então, meus irmãos, ajudá-lo nesse momento de angústia, às vezes um irmão doente que bate à nossa porta pedindo ali um remédio para dor, ou às vezes um familiar, um vizinho que não está passando bem, vem pedir para que você leve ao hospital, porque às vezes ele não tem carro, às vezes não tem nem dinheiro para chamar um carro no aplicativo, que hoje está assim, né, meus irmãos? É muito difícil, o dinheirinho está contado, aquele salário já está ali programado para ser realizado com tudo aquilo que foi planejado para o mês. Quando algo diferente acontece, foge do controle. E aí, o que acontece? O remédio é ir em busca desses irmãos bondosos, caridosos, para que ele possa contribuir para fazer o bem a todos aqueles que necessitam. A fome, meus irmãos, não espera. Imagina quando tomamos um copo com água com muita sede. Você já percebeu que quando você está com fome e você toma um copo d'água com sede, você sente o sabor da água? Da mesma maneira, é um prato de comida. Às vezes você está com tanta fome e você encontra feijão e arroz que há muito tempo você não come. Por quê? Porque você tem uma mesa farta. Mas eis que aconteceu alguma coisa, fugiu do seu controle e você está ali passando por uma certa dificuldade. E eis que você consegue apenas feijão e arroz, somente cozido com sal. Você vai comer aquele feijão e aquele arroz com um sabor que jamais pensou que seria possível aquele tipo de comida que você há muito tempo, né, não comia com tanto gosto e vai sentir o sabor de forma diferente para agradecer a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei no começo, ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você é chefe, ora você é subordinado. Então, nós temos que pensar no outro. Lembrando que, com essa água, muitas pessoas saciam a sua sede. E você nega um copo d'água para essas pessoas, né? O sabor da água é diferente. Imagine com a fome. Nesta hora, qualquer alimento é bem-vindo. Se é o feijão, se é o arroz, se é a farinha, né? Se é um pão seco, digamos assim, um pão e água, né? Você vai alimentar e vai sentir saciado e feliz, né, meus irmãos? Às vezes, apenas uma bolachinha com água e sal e você sente aquela diferença. No Evangelho, vamos
né, fazer uma reflexão também de mais 2 itens. Tive necessidade de abrigo e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Veja bem, olha o que está nos chamando a atenção para esse momento de caridade. Irmãos, não importa o tamanho do abrigo que precisamos no momento da nossa necessidade. Pode ser um bangalô. Lembra do poema da gratidão? Pode ser um bangalô, uma casinha de sapé. O importante é que dentro dela exista amor. Se existe amor, até embaixo do viaduto, você mora com a sua família enquanto você consegue um local para você morar com a sua família quando você perde, né? Tudo aquilo que você construiu um dia, como a gente vem acontecendo, né, por todo o Brasil e o mundo. Quantas vezes lutamos para construir uma casinha simples e dentro dela podemos abrigar muitas pessoas. Não somente as suas famílias, mas outros que necessitam quando batem à sua porta. São os enviados de Deus para testar a nossa paciência, a nossa capacidade que temos em nosso coração de fazer a caridade, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito conosco. O acolhimento pelos que se encontram em busca desse abrigo, ao bater em sua porta. Quando acontece, meus irmãos, por meio de uma enchente, como aconteceu em São Paulo, né? Lá em São Sebastião, na Vila do Saí. Lá, quantas pessoas ficaram sem abrigo, sem casa, porque aquela ribanceira veio abaixo, né? Carregando casa, carregando tudo que tinha pela frente. Mas vocês perceberam a corrente de solidariedade que se formou por todo o Brasil? A quantidade de pessoas que juntaram com a vizinhança, comprando muitos alimentos para enviar para aquelas criaturas. Quantas pessoas abriram os seus armários e retiraram de lá tantos pertences para ajudar essas criaturas que ficaram sem nada? Veja bem, qual é o meio de ajudar essas criaturas? É se desprendendo daquilo que você não vai usar, daquilo que não lhe serve, porque você tem muito e não vai lhe fazer falta. Às vezes, né, é uma oportunidade que nós temos de doar os pertences do nosso ente querido que deixou a terra. E que muitas vezes a gente vai construindo dentro do nosso coração a hora certa de desprender desses pertences. Mas aproveita para fazer o bem, doando no abrigo, né? Doando para famílias carentes, para principalmente essas famílias que perderam tudo. Essas famílias vão ser gratos por resto da vida, por tudo aquilo que recebeu enviados pelo seu coração. E nesse momento você vai se sentir aliviada, com o coração mais feliz, junto com seu familiar do seu lado, em tom de gratidão, lhe abraçando. Dali em diante, ele começa a construir do outro lado da vida o equilíbrio, uma nova morada, novas experiências, se adaptando de forma em paz em seu coração, com serenidade. Dali em diante ele busca o meio eficaz, o meio mais importante que você aguarda aqui na Terra, que é em busca de uma carta consoladora, porque o Espírito só escreve quando ele está bem. Continuando aqui a nossa leitura, a solidariedade tocou nos corações de muitos, sensibilizado com as campanhas, e foram muitas as doações enviadas para todos. Unidos, todos recebem ajuda. Mas essa união, digamos que aí na sua casa, na sua cidade, tem muitas pessoas que também precisam. Mas às vezes você tem vergonha de ajudar essas pessoas.
Às vezes, com um telefonema, você liga para aquela instituição e você não precisa nem sair de casa, que eles vão recolher os pertences para ajudar essas pessoas. Às vezes, você não tem coragem de sair de casa. Aproveite essa oportunidade. Procure aí na internet que você vai encontrar um monte de entidades, né, de instituições que trabalham dessa maneira. Não faltou abrigo, alimentação e vestimenta para todos. Façam parte dessa corrente do bem. Devagarzinho, todos receberam assistência, aguardando uma nova morada que vão ser reerguida em breve pelos governantes, por tantas pessoas que vão ajudar. Já já a gente vai estar visitando, né? Ou então visualizando aqui na internet aquela vila de casa bonita para aquelas pessoas que perderam tudo. A corrente do bem pelo próximo, a ajuda chega, meus irmãos, na hora certa. É nessa hora que eu convido você a refletir e ajudar essas criaturas. O Evangelho nos convida a falar sobre a doença, quando ele diz: estive doente e fostes me visitar. Estive na prisão e vieste me ver. Então veja bem, nós estamos no passo a passo com essa caridade, trazendo aqui um pouco dessa reflexão da parábola do bom samaritano. Bem no começo do capítulo 13. Quando o irmão, amigo ou familiar está doente no hospital, ficamos impacientes e incomodados quando não temos condições de visitá-los nos horários estabelecidos pela instituição, porque às vezes estamos trabalhando, estamos ocupados de alguma maneira. E quando você tem condições de visitar esse irmão, que seja numa residência, num hospital, né? Uma casa de repouso, aquela pessoa se prepara, fica bem arrumadinho, junto com aqueles cuidadores, né? Com os enfermeiros. Aquela alegria não tem preço para aguardar aquele momento em que, mesmo se a pessoa não conseguir levantar da cama, ou até mesmo proferir uma palavra, os seus olhos vão brilhar e retribuir, porque os seus olhos falam essa gratidão retribuída por aquela visita. Então não perca essa oportunidade de visitar essas criaturas. Em seus olhos a gratidão é demonstrada, o brilho é diferente, a satisfação em seu coração reflete em tom de alegria e amor, para agradecer pela visita naquele ambiente, na situação em que se encontra. Nessa hora, o primeiro pensamento é num coração de mãe, meus irmãos. Quando uma mãe jamais abandona um filho num ambiente que seja na prisão, que seja no hospital, onde ele estiver, ela vai visitar. O pai pode até não ir, os familiares, mas a mãe, ela está ali. Ela está ali do lado dele. Conte, meu filho, com a minha ajuda, né? Com o meu amor, com a minha visita, com a minha presença nos momentos, né? Que ela puder ir até aquele ambiente. Nessa hora, o primeiro pensamento é num coração de mãe que sofre as consequências desse momento doloroso. O reencontro por meio de uma visita a uma penitenciária. O que se passa nesse momento é algo difícil de expressar para descrever o sofrimento em que se encontra um irmão, um amigo ou um familiar. Quantas coisas passam na sua cabeça, né? Quando alguém faz uma coisa errada, né? Então nós temos que entender que talvez fazia parte de uma das tendências da sua atual existência, imprevidente. Ele seguiu aquele caminho, mas não justifica que você o abandone. É nesta hora que, mesmo se você não tiver condições de visitar esse irmão lá naquele ambiente, que talvez você não sinta em seu coração essa vontade, talvez possa não sentir bem, procure fazer prece à distância, buscando trazer esse irmão para a sua tela mental, até mesmo na hora do nosso evangelho aqui, você pode inserir essa criatura, né, esse irmão, para receber essas irradiações de amor, essas energias positivas, salutares, para diminuir essa dor entre quatro paredes.
Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixasse de dar assistência a um desses pequeninos, deixasse de fazê-lo a mim mesmo. Então, tudo aquilo que Jesus nos pediu, que abrigastes, que saciasse a fome e a sede, que oferecesse um abrigo, né, que visitaste esse irmão doente ou na prisão, era a ele que você estaria dedicando esse amor a esse próximo e que Jesus estaria ao seu lado para fortalecer a sua fé, a encorajá-los a servir com amor e humildade. Não se preocupe, meus irmãos. Abrigar um irmão é oferecer um teto, mesmo que não seja no seu lar, mas um teto em seu coração por meio da prece. Vestir um irmão, você pode vestir ele de boas vibrações com a sua prece também. Do mesmo modo, é alimentar aqueles irmãos com a prece proferida com amor vindo do seu coração. E aqui, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou encerrar com a história do nosso querido e amado João Pinheiro. João Pinheiro da Silva foi um espírito resignado aqui na Terra. Ele foi um jovem que nasceu numa família, né, bem remunerada, né, uma família que tinha muitas posses, né, que tinham condições, e ele se forma, né, a sua primeira graduação foi em ser um advogado, foi em direito. E aí logo que ele começou a trabalhar com a advocacia, foi cuidar da indústria dos pais, né? Mas ele percebeu que ali dentro da indústria ele poderia ser útil para ajudar pessoas necessitadas. E ele começa a ajudar as mãezinhas, que os seus filhos, quando eram presos, né, que às vezes fez algo de errado, e essa mãezinha batia na sua porta, no seu consultório, e ele, por tantas vezes, ele visitou uma prisão com essas mães, para que elas pudessem visitar seus filhos. E nada cobrava. Também mais tarde, ele se tornou um juiz, e ele nos conta, né, nos momentos que a gente conversa, no astral, lá na nossa escola, ele nos conta a sua história, que a maior dificuldade que ele encontrou nesses momentos difíceis, junto com essas mãezinhas, era quando ele retornava da prisão, ele entrava no carro e começava a chorar. Mais tarde, como juiz, frente a frente ele ficava com aquele irmão, no momento de julgar, ele olhava para aquele irmãozinho que ele fez a sua defesa junto com aquela mãezinha que foi lhe pedir. E ele não tinha coragem de condená-los. Dessa forma, meus irmãos, João Pinheiro desencarna. E lá do outro lado da vida, ele se transforma nesse advogado das causas impossíveis, para ajudar tantas pessoas aqui na Terra. Ele tem ajudado muitos, ele tem trazido notícias de muitos irmãos que desencarnam, de pessoas que nos solicitam cartas, né, que postam os nomes aí na nossa rede social, lá no Telegram. E dessa maneira, esse irmão sempre, de vez em quando, traz notícias de um irmão que ele ajudou, como outro dia de um advogado que ele trouxe, e que trouxe uma narrativa profunda, né? Uma narrativa enorme, onde esse irmão teve a oportunidade de contar muitas coisas da sua vida que ainda não tinha tido a oportunidade. E lá, após passar por uma preparação junto com esse irmão, bondoso, caridoso, amoroso, ele teve a oportunidade de contar a sua história nos dois mundos. Hoje, em especial, eu queria deixar aqui o meu abraço fraterno para todos vocês. Não desanime, meus irmãos, mas não deixe de realizar essa caridade quando o seu coração estiver preparado. Às vezes você até deseja fazer, mas talvez você não esteja pronto. Faça o bem todos os dias da sua vida. O maior beneficiado, além daquele que recebe por meio do seu amor, será você e toda a sua família,
o maior beneficiado. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Nos ajude no crescimento do nosso canal. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.